Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos vocês. Amém? É uma satisfação estar aqui mais uma vez, podendo trazer uma palavra da parte de Deus, que está na Bíblia, e passarmos alguns minutos aqui meditando naquilo que o Senhor tem de mais precioso para nós, que é a sua palavra e o entendimento e o discernimento para nos edificarmos. Amém? Então a palavra que eu trouxe aqui hoje, ela está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler a partir do versículo 14. Diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te orar e te agradecer por esse momento que estamos aqui em comunhão, desfrutando dessa maravilha que é a tua palavra, e que nós possamos ter o entendimento e o discernimento que vem do Espírito Santo do Senhor, para que em nome de Jesus nós possamos nos edificar e aprendemos mais do Senhor. É o que nós oramos desde já, te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, ali no versículo 14, diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Pois bem, essa parábola, muito conhecida como a parábola dos talentos, ela foi dita por Jesus, e nós podemos ver aqui no versículo 14 que ele chamou seus servos, ou seja, eram pessoas que conheciam Jesus, pessoas que serviam a ele. Entre outras palavras, essa carta, ou seja, esse evangelho, vamos se dizer aqui, né? Essa parábola, ela é direcionada a nós que conhecemos Jesus, que entregamos as nossas vidas para ele, que estamos aqui a seu serviço.
e para honrar Ele com todo o nosso viver, com todo o nosso testemunho, com toda a nossa razão, né? Então, Jesus fala essa passagem literalmente para os seus servos. E quem são esses servos de Jesus? Paulo faz uma alusão a essa passagem lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos, pelo evangelho, segundo o poder de Deus. Aí vem o versículo 9, que diz assim: que nos salvou e nos chamou. Nos chamou. Todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, que creram no evangelho, confessaram ele e creram no seu coração, todos, sem exceção, foram chamados, né? Então, versículo 9 aqui de 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, meu amado, minha amada, não tem desculpa. Todos foram chamados. Às vezes eu fico olhando as pessoas assim que estão há muito tempo na igreja, e eu falo igreja num sentido bem assim pejorativo mesmo, porque as pessoas gostam de ficar sentadas no banco. Tem pessoas que passam anos e anos sentadas no banco. E às vezes o pastor chega para elas, às vezes o pastor está precisando de algum trabalho, algum voluntariado, e aí as pessoas às vezes sabem como é que é, as pessoas são meio preguiçosas, as pessoas são displicentes às vezes, e ela chega e diz: ah, Senhor, mas eu acho que eu não tenho chamado para isso. Ah, o meu chamado não é esse. Todos foram chamados, não há distinção de pessoas, com exceção do ladrão da cruz. Todos que foram chamados têm essa obrigação de servir a Deus. Por isso essa parábola dos talentos. Então, quando Paulo escreveu essa carta aqui a Timóteo, nós podemos ver que no versículo 11 do 1 Timóteo, ele ainda fala: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Entre outras palavras, Paulo recebeu alguns dons, alguns talentos da parte de Deus. Antes ele era um perseguidor da igreja. Como nós sabemos, lá em Filipenses 3, 6, ele mesmo diz que ele era judeu, ele era circuncidado no 8º dia, que ele era da tribo de Benjamim, que ele era hebreu por natureza, enfim. E aí ele continua dizendo: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo já tinha alguns talentos, quer seja de uma maneira ou de outra. Quando ele perseguia os cristãos, ele tinha um zelo, ele já tinha um talento nato dele, que era zelar pela lei, pelas coisas de Deus. Então, a partir do momento que ele conheceu Jesus, ele recebeu mais alguns talentos. Então, como nós vimos ali no versículo 11 de 1 Timóteo, ele diz que foi constituído ainda pregador, apóstolo e mestre. Então, ele recebe mais talentos, conforme diz ali no versículo 15, conforme a capacidade de cada um. Mateus 25, 15. Então, quando Paulo fala essa carta a Timóteo, eu quero aqui frisar bem que ele estava preso pela segunda vez. Só que dessa vez ele não estava preso numa casa alugada ali em Roma. Foi nos idos dos anos 66, 67, ele já foi preso por Nero. Agora ele está numa masmorra, num lugar complicado, e está junto com uma pessoa, um outro prisioneiro que ele nem sabe quem é. Então, se você quer esmiuçar bem a palavra de Deus, você vai lá nessa carta aí de 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele fala que as pessoas demoraram muito para encontrar ele onde ele estava.
Então ele estava preso. No versículo 16 e 17 aí do capítulo 1 de 2 Timóteo fala sobre isso. E lá no capítulo 4, versículo 6 aí dessa carta, segunda carta a Timóteo, ele fala que ele já está sendo reservado, ou seja, ele já está prevendo que ele não volta mais, ou seja, ele vai morrer, né? Então, olha só, Paulo está preso, mas mesmo assim ele ainda continua usando os talentos que Jesus deu para ele. A maioria das cartas que Paulo escreve, Paulo estava preso, Paulo estava isolado, Paulo estava literalmente fora da área. O pessoal tirou ele, mas ele ainda não se deu por vencido. Ele ainda continuou porque Deus tinha dado os talentos para ele. Deus tinha dado dons para ele. Então ele tinha esse dom da escrita, o dom de mestre, de ensino, enfim. Então é essa palavra que eu gostaria que todos nós pudéssemos estarmos aí pensando, meditando, porque isso é para edificar as nossas vidas. Nós estamos muito acostumados, nós estamos muito acomodados, vamos se dizer assim. E em meio a essa situação que nós estamos passando aí do coronavírus, as pessoas querem ficar em casa. E quando isso tudo passar, as pessoas vão querer ficar em casa, no aconchego do seu lar. E não é isso que Jesus quer. Não é isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para fazer a obra, fazer a vontade de Deus até que Ele venha. Tá me entendendo, meu irmão? Minha irmã? É isso. Então, nós podemos ver aqui que quando Jesus está falando essa parábola, ele chamou os seus servos, né, que são aqueles que conhecem Jesus, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Paulo fala que nós somos escravos, porque nós somos comprados por um alto preço que não temos como pagar. Então nós somos escravos, nós somos literalmente prisioneiros de Cristo Jesus. Então, Jesus pagou um preço caríssimo por mim, por você, meu irmão e minha irmã, para que você possa ficar em casa, ficar acomodado. Então, essa parábola aqui no Mateus 25, ela nos traz à tona que nós devemos fazer a tempo e fora de tempo alguma coisa pelo ministério, pelo reino de Deus. E no versículo 14, ele diz que chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. Então nós vemos aqui o verbo confiou-lhes seus bens. É uma coisa interessante que eu quero ver, que tanto aquele servo que recebeu os 10 talentos, como aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 2 e 1, todos eles, tanto um como o outro, eles tinham uma característica específica, uma característica muito peculiar, que era a confiança. Nada mais, nada menos do que isso. Entre outras palavras, Jesus confiava em todos eles. O de 10, o de 5, o de 2 e até o de 1. O de 1 era uma pessoa boa, uma pessoa aparentemente assim, de fé. Então Jesus confiou para ele também. Então, todos eles tinham a primeira coisa mais importante, a confiança. E aqui a palavra diz que ele entregou os seus bens, confiou-lhes a eles, conforme a sua capacidade. Então Jesus sabia que esse que recebeu o único talento, o único dom, ele era limitado. Mas eu creio, embora Jesus sabia, eu creio que mesmo sendo limitado, essa pessoa, esse servo, que no final ele é chamado de servo mau, eu creio que essa pessoa podia se superar. Porque nós temos algo dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso âmago, que faz com que nós busquemos coisas grandiosas. Então, por que não se superar? Por que não? Se você tem uma limitação, se você tem ali uma capacidade muito limitada, por que não se superar? Há uma semana atrás, mais ou menos, nós aqui administramos alguns prédios e aí teve um vazamento aqui num condomínio que nós administramos. E aí nós começamos, durou uns 3 dias,
Você imagina um prédio que tem 7 apartamentos por andar, 4 pavimentos, e nós começamos a ver que tinha um barulho de vazamento de água. Então o zelador nos procurou, me procurou a mim, e aí nós começamos a ir por eliminatório, final 1, final 2, final 3, final 4, enfim, fomos indo. E pegamos as chaves de alguns apartamentos, enfim. Isso começou numa segunda-feira e varou uns 3 dias. E aí nada de achar o vazamento. Essa pessoa, ela é uma pessoa humilde, simples, esse zelador. Mas é exatamente essa pessoa aqui do único talento. Ele era muito limitado. Ele tinha a nossa confiança, a ponto de a gente dar as chaves para ele, ir lá e testar apartamento por apartamento. Mas, preste atenção, se durante 3 dias nós estávamos tentando procurar aquele vazamento e nós não achávamos, nós fomos descobrir que era no final tal e que o dono desse apartamento, a princípio, parece que ia embora desse país. Então, conversando com ele, eu falei, olha fulano, seguinte, nós temos que ligar para essa pessoa, tu tem o telefone dele? Não, eu vou ver aqui, papapá. Não, eu preciso desse telefone urgente, ele não pode ir embora, se tu disse que ele vai embora amanhã ou depois, a gente tem que chamar ele aqui, ele precisa abrir esse apartamento. Nós precisamos ver esse vazamento, o vazamento é no apartamento dele, porque nós já tínhamos escutado no apartamento de baixo e vimos que era um vazamento. Depois nós fomos constatar que era um vazamento na hidra. Enfim, essa pessoa, eu falei para ele, olha, você faz isso, tenta ligar para ele, manda um recado, a gente precisa achar esse homem aí hoje. E aí passou o dia, aí no outro dia, tô indo embora, final de tarde, eu e a minha esposa, e eis que quando eu chamo ele, eu pergunto, e aí fulano, apareceu o cara lá do apartamento tal, que tem um vazamento? Ah, apareceu! Ah, e daí? Ah, ele fechou o registro e foi embora. Tá resolvido. Se não tá resolvido não, cara. Como tá resolvido? O cara vai embora aí, você disse que vai ficar um ano e meio fora, só desligar o registro, nós temos que arrumar isso, cara. Ah, pois é, mas, cara, não tem pois é, cara. Eu confesso para vocês que eu fiquei indignado, fiquei transtornado. E aí me veio à mente essa pessoa. Puxa vida, você está 3, 4 dias tentando resolver uma situação, aonde você delega isso para a pessoa vem ali, o proprietário, e ele não parar e para dizer, olha fulano, o pessoal está atrás de você aí, você é muito importante aqui hoje, nós precisamos ver só um pouquinho, eu vou chamar aqui o fulano aqui, o Luciano, que é o responsável, o síndico, ó, vou chamar aqui um encanador, precisamos resolver esse negócio. E o cara nem aí, não, fulano veio, já foi embora. Pô, mas tu nem perguntou para eles? Não, ele disse que já... Não, cara. Bom, enfim, eu tive que ser duro com ele, a ponto da pessoa me ligar de noite e no outro dia ele vinha ali, nós levar a pessoa e resolver aquilo dali. Olha só, e era um vazamento muito grande. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque eu pude ver e vivenciar o quão é difícil uma pessoa que tem um talento que é limitado não desenvolver, não ter a capacidade de buscar a sabedoria, de ter o conhecimento, de ter o discernimento das coisas. Isso é complicado, gente. Às vezes a gente recebe uma missão e a gente acaba fazendo que nem esse homem do talento, fica com medo, enterra a missão, nem faz nada, aborta. Nós temos que buscar sabedoria, traçar um plano, uma estratégia, um planejamento, pedir ajuda. É tantas coisas que nós podemos fazer, mesmo sendo limitado. E isso que você vê ali que no final, na prestação de contas, ele fala, você deveria ter dado meu dinheiro. Uma coisa que eu quero aqui falar daqui a pouco é que a maioria dos pastores falam, muita gente prega. É claro que o talento, ele é uma palavra de origem latina. Ela é a inclinação, eu estou dando aqui uma definição bem singela do Wikipédia, por exemplo, que a palavra é de origem latina, o talento, ela é a inclinação natural de uma pessoa a realizar determinada atividade. Entre outras palavras, o talento facilita. Então, se a pessoa tem um talento, ela já tem uma facilidade. Essa é a definição da palavra talento. Em algumas passagens da Bíblia, tratava-se de uma unidade de medida, que na época tinha entre 34 e 35 quilos. Passado algum tempo, esse talento passou a ser uma
unidade de valor monetário. Então a gente vê que vários pastores aí, vários pregadores pregam só em cima de dinheiro, dinheiro. Ah, o fulano pegou 10 talentos e multiplicou. Mas hoje eu quero trazer aqui uma mensagem de cunho espiritual. Aqui, pelo menos a revelação que eu tive, o discernimento que eu tive, não fala de dinheiro. Aqui está falando de você receber um talento e usar ele para ganhar mais talentos. É como se você recebesse o dom de oratória, o dom de pregar. Você já tem esses dons, tem esses talentos e você ganhar uma outra pessoa para Jesus. Eu quero me referir a isso. Essa pessoa que tinha 10 talentos era uma pessoa extraordinária. Então ela conseguiu sair por aí e trazer mais 10 pessoas. Olha, Senhor, está aqui, ó. O Senhor me deu 10 talentos e olha, eu ganhei mais 10 vidas para Jesus. E você imagina essas outras pessoas e essas outras pessoas ganhando outras. É muita coisa. É muito mais inumerável do que o próprio dinheiro, o valor monetário, como se diz. Então, voltando lá nessa pessoa, Jesus fala na parábola que ele confiou-lhes seus bens. Ele confiou, tanto como esse de 1 talento, como o de 10. Então, todos tinham um crédito. O crédito primordial é a confiança. Então, essa pessoa do prédio, o zelador, até hoje, ele tem a nossa confiança. Mas nós já sabemos que ele é limitadíssimo, que ele não se toca, não se flagra a ponto de falar com a pessoa, convencer ela, não, tu deixa a chave aqui, olha, não é só isso daí, eles estão atrás de ti faz 3 dias, eles precisam resolver esse problema porque tá dando um problema no apartamento de baixo, tá infiltrando no teto do apartamento de baixo. Então ele podia ter tido esse discernimento, mas como ele não queria se envolver, não tinha comprometimento com nada, o negócio dele era se livrar da bronca. Se livrou dessa obrigação, se livrou desse compromisso. É mais ou menos o que o do 1 talento fez. Ele pegou, diz a palavra que ele imediatamente cavou e enterrou. Então ele quis se livrar. Para ele, 1 talento era um pepino, era um abacaxi. Ele quis pegar e se livrar do negócio. Agora, aquele que tem 10, o que tem 5, o que tem 2, eles pegaram e já saíram correndo. Pessoas que têm prática, têm habilidade, têm discernimento de pegar recursos nas mãos e multiplicar. Então, nós podemos ver aqui que Paulo, quando ele fala aqui que ele recebeu, foi constituído como pregador, apóstolo e mestre, nós sabemos que Paulo não só ganhou muita gente para Jesus, como ele abriu muitas igrejas, e ele, como mestre, ainda doutrinou muitos pastores, e tem doutrinado até hoje. Ele deixou um legado. Isso é muito mais que um valor monetário. Ele deixou um valor, mesmo ele estando morto, já há mais de quase 2000 anos, ele ainda deixou um legado que até hoje o trabalho dele rende frutos. Até hoje o que ele investiu ainda rende juros, como diz o homem aqui, o mestre aqui, que tem os seus servos. Então aquele homem poderia ter pego aquele único talento e ter levado para o banco. Poderia ter pegado aquele talento dele, ter entrado numa comunidade, numa igreja, poderia ter junto convidado pessoas. Então, já que ele não sabe pregar, já que ele não sabe ganhar ninguém para Jesus, já que ele não sabe testemunhar, que pegasse a pessoa, então convidasse aí junto lá. Às vezes as pessoas não convidam ninguém. Às vezes as pessoas têm, recebem e não sabem doar. Então, nós vemos aqui no versículo 15 de Mateus 25, que ele confiou-lhes seus bens. Se o Senhor, ele tinha os seus bens, que era valioso, quais são os maiores bens? O que tem de mais precioso que esse Senhor pode dar para você, meu irmão e minha irmã? Hein? Qual é a coisa mais valiosa que Deus pode dar? Esse Senhor aqui da parábola pode dar para você. O que há de mais valioso sobre os céus e o universo? A salvação. Isso é
mais valioso do que todo o ouro de toda a face da terra. A palavra de Deus diz que quando há um arrependimento, que uma pessoa se arrepende e entrega a sua vida para Jesus, há uma grande festa nos céus. E que essa vida vale mais que todo o dinheiro no mundo. Então, a salvação é uma das coisas mais preciosas, um dos bens mais preciosos que Deus pode dar. E Ele deu para mim, deu para você que está nos ouvindo, está nos vendo aí. É uma delas, através do seu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz. Ele deu seu unigênito. Esse é um dos maiores bens que Ele pode dar para nós. Segundo, um dos bens mais preciosos que Deus pode dar para mim, para você e para qualquer pessoa que está sobre a face da terra, livre-arbítrio. Isso é um bem de valor, é incalculável o que o livre-arbítrio pode fazer. As pessoas estão fazendo manifestações aí no nosso país, tocando fogo, quebrando lojas, saqueando, porque elas têm livre-arbítrio. Eu não consigo conceber, não consigo acreditar que uma pessoa, assim como nós vimos lá nos Estados Unidos, assim como está acontecendo aqui no Brasil, no nosso país, que ela vai lá e quebre uma coisa, uma loja, trazendo prejuízo para uma pessoa. Eu não consigo conceber que uma pessoa faça isso sem ter a consciência, sem escolher. Não, eu vou lá e vou quebrar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não tem, não venha me convencer. Até o sujeito lá que deu uma facada lá no nosso presidente aí, sem politicagem, até esse sujeito ele teve o livre-arbítrio. Ele deve ter chegado ali naquela multidão ali, o homem vindo, sendo carregado ali, ele podia ter chegado assim, não, eu não vou fazer. Não, eu acho que eu vou parar, tem muita gente aí, eu vou desistir. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que faz você discernir e escolher entre o bem e o mal. Eu quero, de coração e de peito aberto, e confesso, eu quero, assim como eu disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos esse livre-arbítrio de escolher. Agora, meu irmão e minha irmã, se você escolheu ficar sentado aí no teu sofá, na tua casa e não fazer nada, isso é o seu livre-arbítrio. Isso vale muito. Então Deus nos deu isso. Isso é muito importante, é uma outra riqueza inumerável. E mais, o terceiro, eu enumerei 3 aqui, 3 riquezas que vêm de Deus, que Deus dá, que não tem dinheiro no planeta que pague. Primeiro, a salvação, através de Jesus. Segundo, livre-arbítrio. Terceiro, sabedoria. Sabedoria. Lá em Provérbios 8:11, diz que a sabedoria vale muito mais que rubis. Vale muito. E mais, a sabedoria, ela diz lá em Provérbios 2, do 4 ao 6, que a sabedoria, ela traz conhecimento e discernimento, que são frutos da sabedoria, que vale mais ainda. Então, lá em Provérbios 8, versículo 10, o conhecimento que a sabedoria traz, a pessoa tem muita sabedoria, ela passa a ter muito conhecimento. Lá no Provérbios 8, 10, diz que o conhecimento é mais valioso que o ouro puro de Ofir. E o segundo subitem da sabedoria, o discernimento. Lá no Salmo 119, versículo 99, o salmista diz que o discernimento vale muito mais que o conhecimento de todos os mestres. Já parou para pensar nisso? A riqueza, os bens, esses são os bens que Deus deu para esses homens aqui, o de 10 talentos, o de 5, o de 2, o de 1. Às vezes a pessoa recebe 1 conforme a sua capacidade. Mas eu creio que há pessoas como esse de 10 que teve o livre-arbítrio, teve a sabedoria, conhecimento, discernimento. Então a pessoa consegue fazer mais, porque ela tem habilidade para isso. Entre outras palavras, o discernimento também diz lá em Provérbios 1, versículo 5, que ele traz orientação para a vida da pessoa.
mais do que mestres, como eu acabei de falar no Salmo 119. É muita riqueza, gente. A palavra de Deus, ela é infindável em riquezas. A própria sabedoria diz em todo o livro de Provérbios que ela, antes da fundação do mundo, ela já clamava. A sabedoria vem de Deus, vem da boca de Deus, vem do conhecimento das coisas que você aprende de Deus. Então, lendo a palavra de Deus, você vai ter sabedoria. Meditando na palavra de Deus, você vai ter discernimento. E quanto mais discernimento você tem, mais conhecimento. E eu não estou falando aqui conhecimento lá daquele termo grego que eu preguei na última vez, que chama-se gnosis. Conhecimento do iluminismo, da luz, da razão. Eu estou falando de algo indescritível. Então, esse homem do Senhor, ele confiou esses bens, ele confiou coisas assim inestimáveis para essas pessoas, com a capacidade de acordo com a habilidade de cada um. E mais, se você abrir a sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 ao 3, diz assim a palavra de Deus: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Versículo 3: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todas essas riquezas você vai encontrar em Cristo, conforme Colossenses 2, do 2 ao 3. Então, esse homem que chegou diante dos servos, dos talentos, ele literalmente deu Jesus para eles. Você recebeu essa riqueza, meu irmão, minha irmã. Te apressa em multiplicar essa riqueza. Te apressa em multiplicar esse Cristo Jesus na vida de outras pessoas, com a sua capacidade, com a sua habilidade, com todo a sua inteireza de coração. Essa é a riqueza que Deus nos deu. A maior riqueza é Jesus. Ele é a fonte de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Então, resumindo, eu não estou falando, viu como não essa parábola dos talentos, ela não fala só sobre dinheiro, sobre riqueza. Eu vejo muito pastor aí pregando sobre riqueza, que o fulano até pode ser, mas nessa aplicação que Deus me revelou, que me deu de coração e eu estou compartilhando com vocês, eu entendi isso. É de âmbito espiritual. Jesus é essa riqueza. Ele confiou o dono desses que deu esses talentos, esses dons, ele confiou essa riqueza maior, que é Cristo. Ele confiou a salvação, ele confiou o livre-arbítrio, ele confiou a sabedoria. É isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós possamos verdadeiramente multiplicar cada vez mais. Ainda falando sobre a capacidade, porque ali diz no versículo 15 que ele confiou-lhes os seus bens a cada um, 10, 5, 2, 1, conforme a sua capacidade. Se você abrir lá em Êxodo 31, versículo 3, você vai ver que o texto diz assim: e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. Versículo 4 de Êxodo 31, para desenhar e executar trabalhos em ouro e prata e bronze. E aí o texto continua, que Deus deu dons para que eles pudessem ser ourives, artífices, verdadeiros trabalhos artesanais com ouro, com prata, com bronze. Isso não é qualquer coisa, gente. Isso não se aprende assim da noite para o dia. Deus encheu eles, trouxe essas habilidades. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, Paulo fala que a nossa capacidade vem de Deus. Jesus conhece
a minha e a sua capacidade. E ele dá os dons conforme a limitação de cada um. Então, nós temos que parar uma hora, examinar e ver, olha Deus, o que tens me dado? Eu quero realmente chegar aqui e prestar contas com o Senhor um dia. Eu quero um dia chegar diante de Deus e ouvir a palavra, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Eu gostaria de chegar diante de Deus e verdadeiramente prestar contas com Ele de tudo aquilo que Ele tem me dado. E procurar colocar em prática, multiplicar esses dons, esses talentos, ganhar mais vidas para Jesus. As pessoas estão aí sedentas, elas precisam ouvir um testemunho, precisam ouvir uma palavra, elas precisam de uma oração. É isso que nós temos que fazer. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz assim, que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se você não tem habilidades, você não tem sabedoria, peça para Deus. Seja humilde. Nós vemos aqui que o servo, que ele tinha o único talento, aquele que tinha o único talento, ele foi chamado pelo seu senhor de servo mau. Porque ele não teve sequer sabedoria de pedir. Podia ter chegado, se ajoelhado e orado, Senhor, agora eu estou com esse negócio na mão aqui, o que eu vou fazer? Me dá sabedoria, me dá entendimento, Senhor, para que eu possa multiplicar esse dom, esse talento. Mas ele imediatamente, ele pegou e enterrou. E quando o Jesus continua a narrativa, diz que quando chega no final, ele fala, eu sabia que o Senhor era mau, que o Senhor colhia onde não plantava. E a pessoa repete, você disse que eu era mau, que colhia e não plantava? Você é um servo mau. E aí você sabe o que acontece. Ele manda ele para o inferno, literalmente, onde haverá choro e ranger de dentes. Tiago 3,13 diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade. A palavra aqui é humildade, que provém da sabedoria. Faltou humildade para esse servo, que tinha um único talento. Faltou essa sabedoria, faltou humildade para que ele pudesse entender literalmente. Então, eu deixo aqui essa palavra para que nós possamos meditar cada vez mais. Eu poderia me estender muito mais aqui. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 a 11, fala sobre o Espírito de Deus que opera sobre o corpo, sobre a igreja, com diversos dons. A uns ele dá dons de mestre, a uns de interpretação de língua, a uns dons de profecia, mas o Espírito é o mesmo. Esse Espírito é um Espírito de excelência, como está lá em Daniel, capítulo 4, capítulo 5, a rainha, a mãe do rei, ela dizia que aquele homem que estava lá no reino de Belsazar, de Ciro, ele tinha um espírito de excelência. Esse Deus ao qual nós servimos, ele é um Deus que tem um espírito de excelência. Então, meu amado, minha amada, que nós possamos refletir nessa passagem e possamos realmente meditar o quão fiel nós temos sido a Deus. E você, ainda que você ache que não tem talento nenhum, você quer ficar por isso mesmo? Entrega a sua vida para Deus. Se volta para Ele, peça para Ele esse dom, peça para Ele esse talento, para que você possa ser um verdadeiro tesouro nas mãos dEle, para que você possa fazer essa obra, fazer a vontade de Deus de maneira sobremodo excelente. Essa palavra que eu deixo aqui nesse momento, para que você possa refletir o que você está fazendo com os dons e talentos que Deus tem te dado. Hein? Você tem enterrado ele?
Ou você acha que ainda não recebeu um chamado? Preste bem atenção nisso. Essa palavra que eu deixo aqui para nós refletirmos e que muito falou ao meu coração. Nós temos que nos examinar, cada um de nós, e a cada vez mais procurarmos ser melhores e melhores, e crescermos e cada vez mais chegarmos à verdadeira estatura e varonilidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como diz Paulo, que nós sejamos imitadores dele, assim como ele foi imitador de Cristo. Amém? Então essa palavra que eu deixo para vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Seduz toda a glória do mundo, não me entrego à honra dos homens. O que importa pra mim é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que